Boa tarde a todos. Meu nome é Kelly Oliveira. Eu atuo na Abrasoftware comercialmente com as linhas de segurança e disponibilidade. Eu gostaria de agradecer primeiramente a todos pela audiência em mais uma live exclusiva aqui da Abrasoftware. Esse evento, ele faz parte de uma série de workshops online e o de hoje, ele é focado em proteção de dados, tema que está sendo muito importante ao cenário que estamos passando atualmente. Antes de falar sobre o tema de hoje, eu gostaria de convidá-los a seguir as nossas redes sociais. Vocês podem utilizar o QR Code que está exibido agora na tela, para que vocês possam se atualizar em relação aos próximos conteúdos e acessar os diversos temas que foram abordados nas lives gravadas anteriormente. Vale lembrar que esse evento ele também está sendo gravado e será disponibilizado para que você possa revê-los. Assim, vocês conseguem acompanhar pausadamente ou, se vocês preferirem, vocês podem compartilhar com a equipe de vocês. O tema de hoje, a gente vai falar sobre proteção de próxima geração com Arc Server. Para aprofundar mais o assunto, temos a presença do Alan Fritz, que é o nosso Sales Engineer da Arc Server. O chat ele vai estar aberto a perguntas e após a apresentação do Alan, iniciamos um bate-papo com perguntas e respostas sobre o tema de hoje. Alan, eu passo a bola para você. Perfeito, Kelly. Pessoal, boa tarde a todos. Então, a Kelly já fez minha rápida apresentação. Eu sou o Alan Fritz, sou engenheiro de pré-vendas aqui na ArcServer. A ideia hoje é a gente falar um pouco sobre a parte de proteção de dados e, principalmente, né, trazer sempre aquela pergunta à tona: como que eu faço a proteção dos meus dados, uma vez que o meu dado está rodando diretamente na nuvem? E a resposta de hoje é o que nós vamos falar, que é o ArcServer SaaS Backup, ok? Vou colocar aqui para compartilhar a minha tela. Kelly, me dá um ok se estiver aparecendo. Tá aparecendo, Alan? Perfeito. Então, a ArcServer lançou no começo do mês passado, aliás, a solução ArcServer SaaS Backup, exatamente para trazer essa resposta, onde você consegue garantir a proteção dos seus dados de uma maneira que, mesmo que você não faça a gestão da infraestrutura aonde os seus dados estão hospedados, você consiga recuperar eles e manter a integridade desse conteúdo. Principalmente não só para atender a parte de compliance interna da empresa de vocês, mas também a LGPD. Hoje, eu não sei se todos aqui dentro da empresa já estão 100% compliantes com a LGPD, mas caso ainda estejam nesse processo ainda de maturação, de ajustes com relação a essa nova legislação, o SaaS Backup com certeza vai ajudar vocês a ficarem cada vez mais aderentes a essa legislação, né? E seguindo aqui, por que é importante hoje a gente falar de uma solução que consiga proteger os seus dados, uma vez que ele está rodando numa infraestrutura SaaS? Porque é muito importante a gente separar, principalmente, a questão de responsabilidade. Então, um provedor de serviço hoje, quando você contrata uma solução SaaS, o que ele vai garantir para você e o que vai ser responsabilidade dele? Ele vai garantir a parte de integridade do aplicativo, ele vai garantir que o sistema operacional vai estar sempre disponível. Se o ambiente por trás ali utilizar algum recurso de virtualização, hardware, rede, eles vão ficar responsáveis por isso. E você não vai ter que ficar se preocupando, por exemplo, com relações a qualquer tipo de falha, seja uma falha física, uma falha de energia, problema de licenciamento por trás dos outros produtos que compõem toda a infraestrutura. Isso daí é algo que você tem totalmente abstraído. Mas o que que acontece muitas vezes se a gente tem qualquer tipo de dano ao dado que está rodando dentro dessa plataforma? Quem que tem a responsabilidade disso? Em muitos casos, né, tem-se o entendimento, principalmente a gente como consumidor, que a empresa com qual eu tenho o serviço contratado, ela tem que me garantir a integridade desse conteúdo que eu coloquei dentro desse provedor de serviço. Vou dar um exemplo aqui de um serviço SaaS que é amplamente utilizado, eu acho, não sei se todos aqui utilizam, mas, por exemplo, um Globoplay, quem utiliza YouTube, todo o conteúdo que você coloca dentro dessa plataforma, por exemplo, você vai ter acesso a ela, então o dado vai estar armazenado ali, mas o que que acontece se, por exemplo, der um problema lá no data center ou até mesmo corromper
os dados ali durante alguma atualização na plataforma. Como que você vai ter acesso a esse conteúdo? Como que as produtoras que submeteram lá os seus conteúdos dentro da plataforma vão conseguir recuperar esse dado? Então, esse daí é o X da questão. O provedor dessa plataforma vai cuidar exclusivamente da integridade da plataforma. Os dados vão ser sempre responsabilidade do contratante, ou seja, o usuário que de fato está utilizando essa plataforma. E o que isso daí traz para a gente como uma reflexão? Como que a gente faz toda a gestão desse conteúdo? Porque não só vou ter que fazer o controle do acesso dos usuários dentro da plataforma, vou ter que fazer o controle dos dados que eu estou submetendo dentro da plataforma e no dia a dia fazer o gerenciamento. Principalmente pensando numa situação onde eu tenho colaboradores que saem da empresa, entram na empresa, às vezes eu libero um acesso pontual para um terceiro poder acessar. Então, tudo isso daí é algo que a gente tem que se preocupar. Mesmo que aconteça situações aonde, a minha, a plataforma SaaS foi atacada por um grupo hacker, e aí todos os dados ali foram criptografados e eu não consigo mais recuperar essa informação. A responsabilidade vai ser do provedor de serviço SaaS? Não, que vai ser a responsabilidade vai ficar sobre vocês que contrataram o serviço, tá bom? Eles vão garantir de fato que o sistema vai novamente ficar disponível, vai manter aquele SLA que ele colocou ali no contrato, uma vez que vocês aderiram à solução, mas todo o restante vai ficar sobre responsabilidade de vocês. E é importante a gente ter esse tipo de entendimento exatamente para cada vez mais se preocupar e pensar formas de como remediar caso aconteça algum tipo de situação que possa prejudicar essa informação que você colocou lá dentro da plataforma. Aqui eu trouxe um estudo do Gartner, onde quando a gente pensa que provedores SaaS vão te trazer total segurança, é aí que a gente tem que repensar. Porque nesse estudo que o Gartner fez, até mais ou menos esse ano de 2022, foi levantado que 70% das empresas vão sofrer algum tipo de perda de dados, uma vez que ele utiliza uma plataforma SaaS, tá bom? E isso daí é muito importante porque traz um alerta aonde a gente tem que se atentar principalmente que mesmo que eu contrate esse serviço, eu tenho que me preocupar, eu não tenho que terceirizar esse tipo de gestão para a empresa que eu estou contratando. Eu também tenho minha responsabilidade desse outro lado, principalmente porque aqui hoje nós temos 3 principais razões, né, com base aí num estudo feito pela Airbnb Group. Então, esse grupo levantou aí todas as possibilidades de problemas que podem acarretar perda de informação e com base nisso, o que foi levantado aqui? Que na maioria dos casos, né, em torno de 73% está relacionado principalmente a erro humano. Incrível que pareça, né? A gente hoje vê tanto no noticiário, ataques hackers, empresa XPTO foi invadida por grupo tal, e na prática, o maior número de casos que acabam trazendo esse problema com relação à informação, perda de informação, exclusão, corrompimento do dado, está muito ligado ao usuário que manipula essa informação diariamente, tá bom? Então isso daí é um ponto importantíssimo que a gente tem que se atentar. Outro detalhe também, acabei de falar sobre ataques hackers, mas eles não fogem dessa estatística. Em torno de 20% tem aí como principal fator de perda de dados ataques hacker, tá bom? Eu digo isso daí porque muitas empresas hoje, eu acredito que a de vocês também, têm aí soluções de alto nível que permitam garantir a segurança dos dados, não só em relação à parte de movimentação do dado, mas também acesso a essa informação. Para os provedores de serviço também utilizam tecnologias de ponta para garantir a integridade dos seus dados e evitar ataques hackers. Mas acontece, cada vez mais os hackers vêm se sofisticando, novas tecnologias, novos métodos de ataque estão sendo desenvolvidos, e isso aí constantemente a gente vai ter que conviver pensando sempre em mitigar ações que possam prejudicar, principalmente com relação a esse tipo de ataque que impacta e muito a empresa. Um outro detalhe também, um ataque que vem crescendo bastante é o que a gente chama de Ransomware as a Service. Então, Ransomware as a Service nada mais é do que um colaborador dentro da empresa,
que ele, muitas vezes, ele está insatisfeito com a companhia e, de uma certa maneira, ele quer prejudicar essa empresa. Então, o que que esse colaborador faz para poder, de fato, ali, prejudicar a empresa? Ele entra na dark web ou, às vezes, até acontece, já vi um caso acontecendo, uma reportagem, aonde estava contando exatamente como uma empresa foi atacada. Isso porque ela tem aí tecnologias de ponta para garantir a segurança no acesso aos dados, manipulação e etc. E o que que aconteceu? Um grupo hacker mandou um e-mail, como se fosse um phishing, para os usuários da empresa. Os hackers primeiro, antes de fazer o ataque na empresa, eles fizeram um ataque de engenharia social. Levantaram ali todos os colaboradores que faziam parte da empresa, dados pessoais, e aí conseguiram acesso ao e-mail pessoal de vários colaboradores. E eles mandaram um e-mail exatamente colocando uma proposta, né, se esse colaborador não queria ajudar esse grupo hacker a invadir a empresa e em troca ele ia receber uma recompensa, ou seja, parte do pagamento do resgate, eles iam colocar um percentual para poder pagar, esse colaborador que colaborasse a facilitar o acesso do grupo hacker dentro da infraestrutura da empresa. E acabou acontecendo, a empresa foi atacada exatamente através desse método, e aí nas investigações ali que eles fizeram, conseguiram identificar o usuário, conseguiram ir atrás e levantar toda a situação que foi feita. Exatamente como vocês podem ver, de um vetor muito simples, que muitas vezes a gente acaba esquecendo. Então, a gente tem sempre cada vez mais que se atentar não só às tecnologias, mas também comportamento dos colaboradores dentro da empresa. Isso daí faz toda a diferença para poder mitigar possíveis ataques que possam ser direcionados para dentro da empresa. Se vocês forem levantar também vários ataques hackers que aconteceram em grandes empresas aqui brasileiras, aconteceu também da mesma maneira. Os hackers eles conseguiram invadir as empresas, não porque foi descoberta uma vulnerabilidade necessariamente em cima de uma aplicação ali web. Por exemplo, os hackers adoram aplicações web, mas eles conseguiram atacar através de um Google colaborador. Ou seja, você tem ali toda a sua infraestrutura de segurança, seu colaborador está trabalhando em home office, ainda por conta desse período de pandemia que a gente vem enfrentando. E o que que acontece? Ele atacou a máquina de um colaborador, o colaborador está conectado na sua rede via VPN, que é um canal seguro, portanto, o hacker consegue ter acesso à infraestrutura, e aí a gente sabe que fim leva esse tipo de ação. Por último, nós temos também aqui, como razões de perda de dados, a parte de software, tá bom? E software por quê? Não sei se alguém já passou por esse tipo de situação, mas quando você acaba atualizando um sistema, pode acontecer 2 tipos de situação, a atualização dá certo, a atualização dá errada, né. E aí pensando num cenário onde a atualização dá errada, é onde a gente entra nessa estatística, tá bom. Porque quando um engenheiro de software faz uma atualização de uma ferramenta, a tendência é sempre que ele corrija o bug da versão anterior, na hora que ele faz o lançamento da versão nova, perfeito. Mas acontece, tá bom, e a gente vem passando isso daí constantemente, né, por conta exatamente da seguinte situação: o engenheiro de software vai lá, aplica, faz a atualização do software, ok, versão 10.1, exemplo. O que que acontece? Às vezes lá atrás, na versão 9, tinha uma vulnerabilidade que foi corrigida nas versões anteriores, perfeito. Só que às vezes nessa atualização nova, alguma vulnerabilidade lá atrás que foi corrigida, nessa atualização o engenheiro acabou esquecendo e deixou aberto de novo essa vulnerabilidade. Então o que que acontece? Junto com hackers aí que são especialistas muitas vezes em um determinado tipo de aplicação, ele sempre explora também essa possibilidade, porque pode acontecer. Não vou dizer que nossa, é 10%, 20%, 30% das vezes que acontece, não, mas pode acontecer. E aí, esse pode acontecer é onde também, se você tiver um hacker ali que já é bem experiente nesse tipo de invasão, ele vai conseguir com certeza ir atrás, investigar e utilizar essa vulnerabilidade para poder fazer um ataque, ok? Além disso, também pode acontecer durante esse processo de desenvolvimento, você aplicar a atualização e essa atualização, por algum motivo ainda não avaliado 100%, pode trazer algum tipo de ação que possa, por exemplo, fazer com que o sistema fique totalmente indisponível. Então você vai lá, aplica a atualização dentro do ambiente de produção, o que já não é uma recomendação de boa prática, e aí o seu ambiente de produção fica totalmente fora do ar. E aí você, às vezes, pode desde perder informação,
ou até mesmo conseguir recuperá-la. Então vai depender muito da situação, vai depender muito da aplicação, vai depender muito do caso, mas o fato é, a gente tem que se atentar principalmente com relação a isso, porque é um vetor de fato que pode trazer aí perda de informação. Até mesmo uma migração mal feita de uma versão para uma outra versão pode acarretar durante esse processo de migração falha e perda de dados. Tá bom? E quando a gente fala nessa parte de proteção de dados voltados a ambiente SaaS, a Arcserver desenvolveu a plataforma do SaaS Backup exatamente para trazer a proteção para algumas aplicações hoje que são as mais utilizadas no mercado. Então, hoje o que nós temos de módulos dentro do SaaS Backup que vão auxiliar vocês a fazer a proteção completa dos dados que rodam em nuvem. A gente desenvolveu uma API dedicada para poder fazer toda a parte de proteção de dados do Office 365. Nós lançamos recentemente nesse trimestre, a integração com o Azure AD. Então, hoje, quem buscava uma solução que fizesse a proteção dos dados do seu Azure AD, hoje você já tem a resposta, que é o SaaS Backup da Arcserver, ok? Dentro do SaaS Backup, você consegue fazer a proteção do seu Azure AD, não só de usuários, de grupos, de unidades que você tiver, mas até mesmo parte de logs e atribuições que você coloca ali, que são as funções de Domain Administrator, administrador, backup e etc. Você consegue também importar durante o processo do backup essas informações para, no momento que você precisar recuperar o conteúdo, você consegue voltar ele 100% como era na origem. Quem trabalha com Dynamics 365 também pode utilizar o SaaS Backup para proteger os projetos que estão sendo desenvolvidos dentro da plataforma da Microsoft. Isso aqui vai facilitar bastante, porque eu não só faço backup dos dados, mas também dos metadados que estão dentro do Dynamics. Aqui a gente trouxe também dentro do SaaS Backup o recurso do Google Workspace, tá bom? Para que vocês possam fazer não só backup dos dados ali do seu Gmail, mas também do Google Drive, por exemplo, e outros serviços ali como Docs e etc. do Google. Por último, nós lançamos dentro desse trimestre também o recurso do Salesforce. Então, para quem utiliza dentro da empresa a plataforma do Salesforce, você consegue fazer backup completo de todos os dados que estão armazenados dentro da estrutura do Salesforce. Então, os contatos, as informações com relação a companhias, processos, cartões, etc. Até mesmo arquivos que você submete dentro do Salesforce, você consegue fazer o backup com a plataforma da Arcserver. Legal? Dentro do pacote do backup do Office 365, a gente toma bastante cuidado na hora de fazer o desenvolvimento dessa solução, porque o serviço da Microsoft, que é o Office 365, é um serviço complexo. Então, até como vocês puderam ver, e utilizam hoje no dia a dia, o Teams, ele hoje tem diversos recursos que podem ser utilizados. A gente não utiliza uma pequena fração desses recursos e você pode explorar muito mais desses serviços que a Microsoft pode entregar. Portanto, esse cuidado que a gente teve proporcionou também, ao mesmo tempo, que a gente consiga fazer a proteção completa dos módulos dentro do Office 365. Então, aqui eu acabei de falar do Teams. O Teams hoje é muito utilizado dentro das empresas. Eu não sei qual nível que vocês utilizam o Teams, mas tem empresas que utilizam de uma maneira muito enfática essa tecnologia. Portanto, ele não só utiliza ali para criar grupos, por exemplo, o grupo do RH, grupo do financeiro, grupo do time de tecnologia e etc., mas também para, dessa mesma maneira, utilizar ali recursos, por exemplo, a parte do SharePoint para virar como se fosse um file server ali dentro para esse grupo. Então, o grupo de RH ali tem uma área para ele poder fazer o armazenamento de dados que podem ser compartilhados com todo mundo da equipe, criar um sistema de planejamento ali, criar calendários, né? Então, tudo isso daí é algo que você consegue proteger com a tecnologia do SaaS Backup. Parte do OneDrive. Hoje, devido à pandemia, a gente tem o quê? Muitos colaboradores trabalhando ou 100% remoto ou trabalhando no modelo híbrido. E o OneDrive vem ajudando muitas empresas a possibilitar com que os seus colaboradores submetam arquivos que são trabalhados no dia a dia deles, de uma maneira online, para que ele não só não perca esse conteúdo, mas fique fácil o compartilhamento e aí possibilita ele acessar de qualquer lugar esse dado. E a gente criou uma API dedicada para conectar esse serviço do OneDrive para poder fazer o backup completo dos dados, não só dos arquivos, mas a estrutura de pastas ali, ou até mesmo algumas versões anteriores de dados que você tem ali dentro do OneDrive. Outro recurso também que a gente desenvolveu dentro
do Office 365 é o recurso do SharePoint Online. Então, o SharePoint Online é bem interessante exatamente porque você não só pode utilizar o SharePoint como recurso complementar ao Teams para virar uma espécie de file server, mas tem muitos casos também de clientes que vêm migrando o seu file server on-premise, tirando, né, a boa parte da dor de cabeça de você fazer a gestão desses dados on-premise e colocando dentro da plataforma da Microsoft para poder facilitar a gestão no seu dia a dia. Então, quando você tem esse dado migrado lá para dentro do SharePoint, fica aquele questionamento: como que eu faço o backup dos meus dados do SharePoint? E aqui você tem o SaaS Backup que vai te apoiar isso, não só para poder fazer todo o backup da estrutura de dados ali que você criou dentro do SharePoint, então você tem lá sites, subsites e etc., mas também os conteúdos que você submete dentro desses sites que você criou. Então, você, por exemplo, criou um site do marketing. O site do marketing vai ter vários conteúdos ali, que vai ser desde apresentação, imagem, até mesmo vídeos. Então, isso daí não só consome uma quantidade muito grande de dados, mas ao mesmo tempo, você também tem que manter a proteção desse conteúdo, porque vai ter alguma imagem ali, vai ter algum vídeo que muitas vezes pode ter algum conteúdo confidencial, às vezes é algum trabalho que o marketing está desenvolvendo do lançamento de um novo produto, de uma nova campanha que vai ser extremamente estratégica para sua empresa, e você precisa manter a proteção desses dados. Por quê? Se algum analista lá do marketing acabar apagando sem querer a informação por não saber manipular corretamente lá o dado dentro do serviço do SharePoint, por exemplo, isso aí pode trazer um atraso, uma perda de tempo para você não só refazer o material, mas também todo um processo interno da empresa para poder fazer todo esse processo de divulgação. E aí, com o SaaS Backup, você protege todos esses dados de maneira bem simples e bem prática, não só para garantir a integridade desse dado, mas também fazer o processo de recuperação desse conteúdo, tá bom? Depois aqui a gente tem dentro do Office 365, acho que um dos módulos mais importantes, né, e o que o pessoal utiliza aqui 100%, que é o Exchange Online. E dentro do Exchange Online, a gente consegue fazer a proteção completa dos dados, que vão desde e-mails, arquivos que você armazena lá na área de archive, calendários, contatos, tarefas, e o mais legal de tudo, você consegue também dentro do SaaS Backup fazer a proteção de dados referentes a pastas públicas que você tenha ali dentro do seu Exchange Online. Dessa maneira, você consegue recuperar essa informação a qualquer momento que vocês precisarem, acessando o conteúdo que está armazenado dentro da plataforma da Arc Server, ok? Falando da parte de proteção de dados do SaaS Backup, qual que é o grande diferencial que nós temos aqui? A gente foca principalmente na disponibilidade dos dados. Por quê? Se a gente for pensar numa situação onde o serviço da Microsoft, por exemplo, ficou indisponível, ou aconteceu algum tipo de problema que impactou e você acabou perdendo aqueles dados, eu preciso ter a confiabilidade de que meus dados vão estar acessíveis a qualquer momento. Então, uma vez que você adquire o SaaS Backup, você tem a garantia de que os seus dados eles estão fora da infraestrutura de produção. Então, pensando em políticas de proteção de dados, isso daí já é né, não é nem uma recomendação, né, já é uma obrigatoriedade, a gente tem que pensar. Ao mesmo tempo que essa estrutura que a gente tem no data center da Arc Server, nós conseguimos entregar toda uma parte de redundância desse dado, porque localmente todo data center do SaaS Backup ele já trabalha com uma alta disponibilidade local. Além disso, todo dado que está armazenado no data center principal automaticamente é replicado para um data center secundário. Dessa maneira, a gente sempre consegue manter pelo menos 2 cópias do seu dado do backup, garantindo aí a segurança de que você provavelmente não vai ter a perda desse conteúdo. Todo data center da Arc Server, né, ele tem aí os mais diversos tipos de certificação, garantindo a eficiência da operação e segurança ao mesmo tempo. Todo o acesso que você tem dentro da plataforma é um acesso somente seu, nada é compartilhado. Então, isso daí também é um outro detalhe importantíssimo. E quem está pensando em ficar compliance com a LGPD para proteger esses dados que estão ali armazenados num provedor SaaS, você também consegue ficar compliance com essa parte da LGPD, porque você tem uma cópia de segurança dos dados fora da infraestrutura de produção. E aí, quando a gente fala de serviços SaaS, isso daí é extremamente importante, porque quando você tem um serviço SaaS, você não sabe exatamente aonde esse dado
Tá rodando, você tá rodando aqui no Brasil, você tá rodando nos Estados Unidos. Lógico, dependendo do provedor de serviço, você consegue acordar isso na hora de fazer a contratação, onde esse dado de fato vai estar rodando geograficamente falando. Mas você muitas vezes ter esse dado de backup separado geograficamente também faz toda a diferença pensando aí na parte de continuidade de negócio. Outra vantagem também, o SaaS Backup, vocês não vão ter nenhuma surpresa com relação à parte de utilização no dia a dia, porque a gente não trabalha com aquelas tarifas que elas são oscilantes, né? Ou seja, são aquelas tarifas que sempre variam conforme alguma ação que você executa. Ah, hoje eu fiz mais backup, hoje eu fiz menos backup. Então, no dia que eu fiz mais backup, eu pago mais, dias que eu fiz menos backup, eu pago menos. Não. Dentro do SaaS Backup, o valor que você acorda com a Arc Server, né, em conjunto com o Abra Software, é um valor fixo e isso aí vai ser mantido durante todo o período de contratação dessa assinatura. O SaaS Backup ele trabalha no modelo de assinatura, então o valor fechado hoje é o valor que você vai manter até a renovação da sua assinatura. Outra diferença, você utilizando uma ferramenta de backup, o que a gente está acostumado quando tratamos de serviço em nuvem, que você paga conforme a demanda. Então, hoje eu fiz mais backup, eu vou pagar mais, vou fazer mais restore, vou pagar mais. Esse é outro diferencial do SaaS Backup. Você também não vai ter nenhuma cobrança adicional. Por quê? Eu tenho uma caixa de e-mail de um colaborador aqui que está em torno de 100 GB. Eu vou tirar esse dado aqui do ambiente de backup, vou guardar ele localmente por compliance e eu vou ser cobrado alguma coisa a mais por isso, por fazer download de 100 GB de dados de uma caixa de e-mail? Não, não vai ser cobrado nada mais por isso, tá bom? Assim como também os recursos de alta disponibilidade que a própria plataforma tem, isso daí já está incluso dentro da solução. Não é, eu estou contratando o SaaS Backup e eu quero pagar um pouco a mais para ter maior disponibilidade e maior segurança nos meus dados. Tem algum add-on, tem algum outro coisa que eu preciso comprar para poder adicionar esse recurso a mais? Não, não vai ter que se preocupar com isso. O SaaS Backup também traz para o dia a dia muita facilidade para que vocês possam administrar. Não só porque a interface ela é amigável, que a gente chama de user friendly, para quem está acostumado a fazer gestão aí de 3, 4, 5 sistemas diferentes, utilizar o SaaS Backup vocês vão ver que é muito simples mesmo, é muito prático vocês utilizarem. Dessa maneira, não só a forma de vocês trabalharem e terem todo aquele processo, aquela curva de aprendizagem se torna muito mais rápida, a gente encurta essa curva, assim como também dentro dessa plataforma, vocês vão conseguir ali sempre manter os seus dados atualizados e principalmente vão ter sempre as informações ali protegidas, centralizadas em um único local. Por quê? Se hoje vocês precisam, por exemplo, proteger os dados do Office 365, vocês têm o SaaS Backup. Digamos que você queira contratar também um módulo de Azure AD para proteger teu backup dos dados ali do seu Azure AD. Você vai ter que pagar alguma coisa adicional, vai ter outro acesso? Como que funciona isso? Com o SaaS Backup funciona da seguinte maneira: você tem a sua conta principal e aí você contrata o módulo de Office 365 e depois você contrata o módulo de Azure AD. Dentro da mesma plataforma, você vai ter acesso a esses dois produtos ali e visualizar os dados que foram backupeados. Bem simples e bem prático, tá bom? Porque a arquitetura e o desenho dessa solução é toda baseada em API. Por isso que você tem uma interface principal e ali embaixo todas as conexões que nós fazemos com os provedores de serviço é desenvolvida e tudo baseado em API. O processo de recuperação que nós temos dentro do SaaS Backup também é algo extremamente prático. Por quê? Por trás, a gente utiliza uma tecnologia de armazenamento baseado em objeto que facilita a movimentação do dado, não só para armazenamento, mas também para recuperação. Porque dentro do SaaS Backup a gente tem um outro grande diferencial, que é você conseguir pré-visualizar o dado antes de recuperar. Geralmente é o contrário, né? Você encontra o dado, recupera ele e depois você visualiza. Aqui a gente faz diferente. Assim como também vocês podem navegar lá dentro do histórico de todo o backup que vocês executaram para poder ir numa data específica e a partir dali navegar em todo o conteúdo que foi protegido através do SaaS Backup, ok? E o processo de restauração, você pode fazer ele de 3 maneiras. Você pode gerar um link público, e aí esse link público você coloca ali parâmetros de segurança, por exemplo, de senha, para a pessoa poder acessar esse link público através dessa senha.
aí vai ter, de fato, acesso ao conteúdo. Você pode fazer o download pontualmente desse dado para sua máquina, ou você pode restaurar esse dado de volta para a origem dele. Então, um exemplo, você apagou ali um PowerPoint que estava armazenado dentro do OneDrive, você vai lá dentro do SAS Backup e você consegue fazer o restore desse PowerPoint de volta para o OneDrive do usuário que acabou apagando acidentalmente aquela informação. E por último, a gente tem a parte de segurança. Por quê? Segurança hoje é essencial, não só questão da estrutura, mas também na própria tecnologia em si que a gente utiliza para garantir a proteção dos dados. Portanto, uma forma muito disruptiva que a gente utilizou no desenvolvimento dessa solução é utilizar a tecnologia de blockchain para executar o processo do backup. E como que funciona na prática essa tecnologia de blockchain? Todos os dados ali que você está fazendo o processo do backup, ele é validado ali por uma cadeia de sistemas que nós temos para validar a integridade desses blocos que estão sendo backupeados. E aí, dessa maneira, a gente garante que durante esse processo de backup não haja nenhum tipo de corrompimento no dado e assim esse dado armazenado a gente consegue garantir de fato que ele não pode ser adulterado. Então, na prática, esse dado ele se torna um backup imutável. Esse dado é ali armazenado e com recurso de criptografia para garantir maior segurança. Outro detalhe, vocês podem colocar no acesso à plataforma do SAS Backup o recurso de autenticação multifator, também para garantir de fato que a pessoa que está acessando, de fato, ela é ela mesma. Então, esse duplo fator de autenticação, a Microsoft recomenda fortemente, por exemplo, vocês utilizarem exatamente para poder mitigar aí possíveis ataques que possam roubar credenciais, principalmente para quem utiliza sempre a mesma senha em vários sistemas diferentes. Então, isso aí vai ajudar bastante, porque se um hacker roubar o seu e-mail e várias senhas que você utiliza com bastante frequência e tentar fazer um ataque ali para poder acessar a plataforma, pode acontecer ele conseguir acessar, porque tem pessoas que acabam utilizando a mesma senha para vários sistemas diferentes, como ele também pode não conseguir. Mas a grande probabilidade é do hacker conseguir, de fato, ali invadir, utilizando esse simples ataque de tentativa e erro, utilizando credenciais ali que foram roubadas de outros sites que você acaba utilizando aí pela internet afora. E por último, essa parte de segurança, a política que você aplica de retenção dos dados, ela vai ser sempre mantida. Então, dentro do SAS Backup, você pode criar uma política de retenção de dados para 1 ano, 2 anos, 5 anos ou até mesmo por tempo indeterminado. Isso daí é importantíssimo porque para quem precisa manter os dados armazenados aí por um longo tempo, e esse longo tempo muitas vezes você não consegue definir quanto tempo é, você pode utilizar o SAS Backup e utilizando o recurso de armazenamento com retenção ilimitada, esse dado ele fica armazenado lá pelo tempo que vocês mantiverem de subscrição com o tratado do produto. Aqui mostrando um pouco para vocês as localidades que nós temos hoje do data center do SAS Backup. Então, a gente tem um data center hoje, principalmente para quem é aqui do Brasil, nós utilizamos o data center dos Estados Unidos como acesso principal, e esse data center ele tem uma redundância com os data centers da Europa. Lembrando aquela arquitetura, né? Eu tenho localmente 2 cópias do dado e eu tenho uma réplica desses dados também no data center secundário. Aqui a gente tem uma comunicação direta via fibra escura. Então, essa fibra escura garante que o dado está sendo transitado de um data center para o outro, ele não possa ser roubado, né? Não possa ser interceptado por qualquer tipo de hacker, ao menos que o hacker venha aqui no meio e coloque, né, um receptor no meio da fibra escura para poder roubar a informação. Mas a probabilidade disso daqui é 0. Então, isso aqui é uma maior segurança. Os data centers hoje que nós temos estão localizados, né, no Reino Unido, na Dinamarca, Alemanha, na Austrália e, como eu falei agora, os Estados Unidos. Dentro do SAS Backup, outra vantagem é você conseguir criar o acesso dentro da plataforma, dividindo ele por permissionamento, né, ou por função. Então, o que isso significa? Você consegue ter um usuário que vai ter um perfil de administrador de backup, você pode criar um usuário, por exemplo, com perfil de suporte total, e isso aqui facilita principalmente no seu dia a dia. Se você tem alguma empresa que faz toda a parte de gestão da sua TI, você consegue também colocar nesse contrato de serviço
essa parte de gestão da plataforma do SaaS Backup também. Por quê? Se você tem um nível de contrato, por exemplo, de abertura de chamado, onde essa empresa faz o seu helpdesk, você pode criar ali um usuário para essa empresa, atender às requisições que os usuários fizerem para fazer a restauração de algum dado, por exemplo, lá do Office 365. Então, um usuário foi lá, pagou um e-mail e quer que recupere. Ele vai lá, abre um chamado, o time de suporte atende e recupera o e-mail que esse usuário está solicitando, e assim por diante. Então, tem várias formas de você poder fazer toda essa parte de gerenciamento. Outro diferencial dentro do SaaS Backup é você consegue ter um perfil dedicado só para a auditoria. Então, para quem contrata periodicamente uma empresa para fazer toda a parte de auditoria, você consegue criar uma credencial para esse auditor acessar a plataforma do SaaS Backup e, a partir dali, executar o processo de auditoria de maneira independente, sem ficar acionando o time da TI. Legal? Quando a gente fala, né, nesse processo de proteção de dados, aqui tem um breve desenho para poder ilustrar como que é a arquitetura do data center e da aplicação do SaaS Backup. Então, aqui a gente tem a camada de internet, onde vai ser feito o acesso. Por baixo, a gente tem toda uma camada de Firewall Next Generation e tecnologia de proteção contra ataques DDoS. E depois, aqui a gente tem toda a interface, né, da plataforma do SaaS Backup, que via APIs vão se conectar nos serviços, né, nos módulos que vocês contratarem, para poder executar o processo de backup. Então, como vocês podem ver aqui nesse desenho abaixo, o data center em si ele é dividido basicamente em duas estruturas, onde eu tenho a estrutura principal e eu tenho a estrutura redundante, trabalhando aqui de uma maneira com uma replicação ativo-ativo. Então, isso aqui é um HA de verdade ativo-ativo, não é um alta disponibilidade ativo passivo. Então, todo dado que eu gravar aqui na storage, automaticamente vai ser replicado nessa storage. Gravou uma informação nova nesse banco de dados, automaticamente vai ser replicado no banco de dados secundário, ok? Dessa maneira, a gente garante, né, toda a parte de escalabilidade e redundância, exatamente porque essa arquitetura ela foi desenhada com uma forma de ser hiperconvergente, trabalhando com essa tecnologia de blockchain, permitindo, assim, a validação dos dados durante o processo do backup. A questão de escalabilidade, devido a essa arquitetura hiperconvergente, facilita com que rapidamente a gente possa adicionar mais storage, mais capacidade de processamento, fazer a movimentação dos dados que ficam, na maioria do seu tempo, armazenados em áreas frias para áreas quentes, para você rapidamente ter acesso ao dado. Então, o armazenamento baseado em objetos que a gente tem por trás facilita todo esse processo, e como todo o desenvolvimento é via API, então rapidamente você consegue ir expandindo e conectando via API todos os serviços para eles poderem se falar. Outra vantagem também é que desde a plataforma você vai conseguir ver todos os módulos que você adquiriu do SaaS Backup. Isso aí facilita porque se você precisar acessar um dado, por exemplo, do Office 365 e um dado do Dynamics, está ali pronto e de maneira bem prática você consegue acessar ambos os conteúdos no SaaS Backup. E como eu falei, o licenciamento ele é um licenciamento único, mas é importante reforçar porque quando você adquire o SaaS Backup, você tem que só se preocupar no que de fato você no que você tem que proteger e como você quer proteger. E aí, dessa maneira, o restante, armazenamento, quanto espaço vai ocupar, na hora de restaurar, se vai consumir muita banda e tudo mais, isso você não tem que se preocupar, deixa essa preocupação, essa dor de cabeça para Arc Server. A arquitetura, né, do SaaS Backup, quando a gente fala nesse processo de comunicação com o provedor de serviço, é sempre via API. Então, a API hoje, ela de fato traz maior segurança durante esse processo. Por quê? Não só a comunicação ela é feita por um canal dedicado, que é autorizado e desenvolvido via API, mas toda essa comunicação também ela é feita de maneira criptografada. Então, isso daqui garante, de fato, não só a validade, integridade, né, de que está acessando de fato tem autorização para acessar, mas o conteúdo que vai ser acessado vai ser somente aquela camada de dados que você precisa recuperar, não é qualquer outra informação acima daquilo que é necessário. Por isso que quando a gente entra, principalmente nessa parte de controle de informação, LGPD e tudo mais, você vai ter acesso somente àquele tipo de informação que te é autorizado. Então, se você contratou lá o Office 365, você vai ter acesso aos dados somente do seu tenant. Você não vai ter acesso a nenhum outro dado de outros tenants ali que fazem parte da estrutura da Microsoft. Assim como também parte do Salesforce, Google Workspace, Dynamics e Azure AD.
Legal? Os SLAs que nós temos no nosso data center, né, é um SLA bem agressivo, né, 99,9999. Então, é um SLA bem agressivo mesmo, de fato, para garantir a disponibilidade dos seus dados, assim como também a parte de certificações, a gente se preocupa muito. Por isso que nós temos dentro dos data centers da ArcServer a certificação ISO 27001, garantindo aí toda a parte de segurança da informação dos dados que você está armazenando dentro da plataforma do SaaS Backup. Com a vantagem que toda a informação que você está armazenando, caso você precise recuperar, você consegue manter o formato nativo do arquivo. O que isso significa? Se você fez o backup de um arquivo, que é uma apresentação, que é um PPT, é uma planilha, na hora que você for fazer a restauração desse dado, você consegue voltar o dado exatamente no formato original dele. Então você não tem que passar por nenhum período de conversão, ou você só consegue acessar esse dado caso você restaure ele de volta para o ambiente de origem. Então, tudo isso daí é algo que a gente consegue trazer com a solução do SaaS Backup. Aliado a isso, toda a parte de disponibilidade e segurança dessa informação, porque a arquitetura que a gente desenvolveu aplica também aquele famoso mantra que nós temos quando falamos da parte de backup, que é o famoso 3, 2, 1, pensando sempre naquele cenário. Quem tem 3 tem 2, quem tem 2 tem 1, quem tem 1 não tem nenhum. Porque é fato, pode acontecer algum tipo de situação que impacte e você perda a informação. Então, você ter uma cópia dessa informação é vital para que você tenha continuidade de negócio da sua empresa. E dentro dessa arquitetura do SaaS Backup, a gente se preocupou exatamente com isso, porque não só os serviços eles são redundantes, os dados armazenados são redundantes, mas também a gente tem a parte de replicação geográfica. Isso aí possibilita, principalmente, que caso aconteça qualquer tipo de situação, vou pegar um exemplo, né, um exemplo triste, mas é importante comentar só para poder ilustrar rapidamente para vocês. Porque dentro aqui do que a gente tem visto hoje no noticiário, a gente está hoje passando por uma guerra lá na Europa, né, entre a Rússia e a Ucrânia. Então, o que está acontecendo? Imagina se você tivesse ali seus dados armazenados no data center na Ucrânia, por exemplo. Você contratou um serviço de uma empresa e esse data center fica localizado na Ucrânia. O que estaria acontecendo agora? O que estaria acontecendo de fato com seus dados? A chance dele, por exemplo, sofrer com a guerra, ou seja, ficar totalmente indisponível, totalmente destruído, a chance é altíssima. Então, você ter esse dado replicado em uma outra localização, por exemplo, pensando ali na região da Ucrânia, o local mais próximo ali, talvez seja a Alemanha, talvez seja o Reino Unido, vai depender muito dos contratos que as empresas estão fazendo. Então, isso daí significa que você ter esse dado replicado em uma outra região facilita com que você mantenha sempre a segurança e principalmente a confiabilidade no seu dado, permitindo que você não perca essa informação de maneira alguma. Além disso, né, não só a gente consegue ter toda essa parte de resiliência, mas ao mesmo tempo o sistema ele vai ficar com acessibilidade por maior tempo, né? Você consegue por conta dessa comunicação interna ser feita em alta velocidade, em alta performance, links de 10 GB com fibra ótica, então você consegue fazer a recuperação, o acesso desse conteúdo de uma maneira extremamente rápida, e assim como também a comunicação, como a gente tem entre os data centers essa fibra apagada, então eu tenho um link totalmente dedicado, onde a chance de eu ter alguma perda de informação durante esse processo de envio e recebimento dos dados, principalmente pensando a massa de dados que eu tenho em um data center A replicando para um data center B, seja uma quantidade muito grande, eu consigo ter a garantia de fato que essa informação vai ser transferida dentro de um SLA aceitável, tendo aí uma probabilidade mínima de perda de informações durante esse processo de replicação. Ok? E até gostaria de agradecer a presença de vocês hoje para conhecerem sobre o ArcServer SaaS Backup, e eu queria deixar agora um tempinho para responder algumas dúvidas que vocês tiveram com relação à solução. Kelly, acho que você está no mudo. Agora sim. Muito obrigada pela apresentação. Aproveitando, 3 pessoas enviaram umas perguntinhas aqui para você e eu vou ler para você responder, tá bom? A primeira pessoa, ela não se identificou, ela quer saber qual que é o tempo de retenção dos dados.
Legal. Durante o processo de configuração do seu módulo, vou pegar o exemplo do Office 365. Então, você vai fazer o processo de configuração do Office 365. Durante esse processo de configuração, você vai determinar o período de retenção. Então, você pode manter o dado retido por um período mínimo de 1 mês até o período máximo de ilimitado. Então, você pode colocar lá 1 ano, 2 anos, 3 anos. Depois, se você quiser, você pode alterar esse período de retenção para mais tempo, menos tempo. Tudo vai variar conforme a política que você aplicar. Outra grande vantagem é, mas eu criei um módulo para fazer backup do Office 365, digamos, do Exchange. Uhum. Se eu tiver um grupo de usuários que eu quero reter por, sei lá, 1 ano, outro grupo eu consigo reter os dados por 3, 5 anos, por exemplo? Pode. Você cria um novo conector lá dentro do SaaS Backup, e aí esse conector vai fazer essa retenção diferenciada para esse grupo de usuários que você determinar. Legal, perfeito. A próxima pergunta é do Marcelo Freitas. Caso um e-mail seja excluído, ele ficará armazenado na solução ou haverá um espelhamento do que está na caixa com a área de armazenamento? Perfeito. Como é que a gente faz essa política de retenção? Então, vou pegar esse exemplo com base nesse questionamento feito. Você tem lá, por exemplo, 10 usuários, tá bom? Vou pegar esse número só de exemplo. Esses 10 usuários, você tem eles hoje, digamos que tenha passado 1 ano, 2 anos, e esses 10 usuários saíram da empresa, entraram mais 10, ou a empresa cresceu para 20. Esses dados desses 10 usuários, eles vão continuar armazenados dentro do SaaS Backup com base na política de retenção que você colocar. Então, se você colocou a política de retenção para ilimitado, o dado vai continuar armazenado dentro do SaaS Backup. Porém, no dia a dia, quando você estiver navegando dentro da plataforma, você não vai ver esses 10 usuários que saíram. Por quê? O SaaS Backup ele sempre vai trazer a imagem do hoje. Mas, se você precisar recuperar essa informação, tem uma opção dentro do SaaS Backup para você poder visualizar dados que foram, vou colocar assim, abre aspas, deletados. Então, esses dados deletados não significa que necessariamente foram apagados, mas eles foram retirados, vou colocar assim, do job de backup que você configurou dentro do SaaS Backup. Então, o dado ele vai continuar ali, só que ele não vai ficar visível no dia a dia. Você tem que habilitar esse recurso dentro do SaaS Backup para ver esses dados aí de usuários que no momento atual, você não estaria mais fazendo backup, mas os dados continuam armazenados. Tá bom. A terceira pergunta é uma pessoa também que não se identificou. O tipo de licenciamento é por quantidade de usuários ou por volumetria? Legal, boa pergunta. O licenciamento do SaaS Backup ele é baseado em usuários. Então, vou pegar um exemplo. Você tem lá 100 usuários ativos do seu Office 365, você licencia esses 100 usuários ativos. Se você tem historicamente mais usuários, por exemplo, eu tenho 150 usuários, mas 100 estão ativos, 50 estão inativos, você licencia somente esses 100 ativos. Se futuramente você precisar de adicionar mais novos usuários, então vou adicionar mais 10 usuários ou vou retirar 10 usuários, depois você pode ir ajustando isso daí dentro da plataforma do SaaS Backup, mas o que conta é sempre a quantidade de usuários ativos, e aí você consegue puxar essa informação de maneira muito simples lá no seu Azure AD, fazendo o filtro de usuários ativos. Com relação à quantidade de dados, a massa de dados que você vai ocupar dentro da plataforma do SaaS Backup, a gente não cobra nenhuma taxa adicional por gigabyte ou por terabyte de armazenamento. O licenciamento é sempre baseado na quantidade de usuários e aí a quantidade de espaço que isso daí vai ocupar de backup, você não vai ser cobrado nada mais por isso. Muito bom. Muito obrigada. Bom, não apareceram mais perguntas no momento. Eu quero agradecer todo mundo que participou da nossa live. E a nossa equipe técnica e comercial aqui da Brasoftware está à disposição para maiores detalhamentos da solução. Eu vou deixar aqui no nosso chat o nosso e-mail para o pessoal entrar em contato, caso surja mais alguma dúvida também. E Alan, mais uma vez, obrigada pela apresentação, você mandou muito bem. Imagina, eu que agradeço a disponibilidade, não só da agenda de vocês que participaram hoje, mas também do espaço que a Abra Software deu para que a Arcserve pudesse trazer um pouco aí de tecnologia e inovação para os seus clientes. Tá bom, então, pessoal, tenham uma boa tarde. Obrigado, pessoal. Boa tarde a todos.